de volta, estamos de volta. Vamos embora fechar o programa de hoje aqui, ó. Quarta-feira, dia 22 de maio. Fechando com nada mais, nada menos com ela, senhoras e senhores. Ó, quando você ficar velhinho, você vai querer ter uma pessoa assim perto de você para cuidar de você. Quem sabe você dá sorte. Quem sabe você é abençoado com isso. Senhoras e senhores, ela é uma baita de uma empresária, é enfermeira, tem algo diferente nela, em especial com as pessoas de maior idade, que é um momento tão importante. Eu tenho aprendido tanto a respeito desse momento com ela e você está aqui para aprender um monte. Vamos falar hoje sobre quedas que os idosos, no caso deles, acontece normalmente mais do que com a gente. Vamos dar as boas-vindas para ela, que é enfermeira e empresária, nossa querida Helenita Guimarães. Tudo bem, Helenita? Muito, muito bem, Léo. Maravilha, que bom, querida, que bom. Que vom. A gente falando sobre queda, né? Eu fui lembrar dos meus meninos quando pequeno, né? Menino pequeno cai muito. Muito. Né? Adolescente se esbarra em tudo quanto é lugar porque ele tá crescendo e tá se readaptando o tempo todo ao ambiente. Função de espaço, né? Chuta a quina da mesa. Verdade. É engraçado isso. Acho que eu ainda tô na adolescência, viu? Total, a carinha. Não, né? Entendi. E agora, o idoso, ele tem esse desafio da queda, né? Tem. E que aí os problemas são potencializados porque alguns deles têm osteoporose. Sim. Né? Muitos deles tiveram uma perda muscular muito grande, que é natural do corpo. Né? Você tem uma perda muscular, por exemplo. Sim. Léo, a questão da queda em idosos, ela é muito mais complexa do que a população entende. Por exemplo, uma coisa que poucas pessoas sabem é que a queda em idosos, ela é um marcador para demência. Opa! Ela é um marcador. Por quê? Eu acho que a gente já até abordou sobre isso em outro episódio. A perda de massa muscular em membros inferiores agrava o risco da demência. Sim. Né? E aí, quando você tem a queda, na verdade, ela aponta já para um declínio cognitivo. Um declínio cognitivo. Quando a gente pensa que, por exemplo, a demência, ela é um comprometimento da função neural, a forma como esse neurônio se comporta, você entende que é muito mais profundo do que se imagina. É claro que eu falo um marcador, por quê? Porque seu pai, sua mãe, seu tio, uma pessoa de terceira idade da sua família vem apresentando episódios de falha motora, que é o que vai ocasionar a queda, ou a tontura, né? Ou esse descompasso, essa dificuldade de andar, né? Uma marcha mais prejudicada, que é uma marcha que ela tende a ser mais baixa, e eles começam a tropeçar demais. Tá quase que arrastando o pé ali. Isso é um indicativo para demência, mas não só para demência. Por exemplo, que poucas pessoas sabem que a maior causadora de queda é a desidratação. Ué? A desidratação. Por quê? A desidratação, ela causa tontura. Você bebeu uma aguinha aqui. Ela causa tontura, ela causa o desequilíbrio, ela causa confusão mental. Por exemplo, o idoso, nós precisamos de vascularização cerebral ao levantar. Imagina que esse idoso está deitado e o idoso, quando ele passa muito tempo em casa e ele não tem atividade durante o dia, ele tende a passar muito tempo deitado. E ele levanta de uma vez, né, que a gente chama de supetão, risco de queda iminente. Porque ele levantou, não dá tempo de vascularizar o cérebro como ele precisa. Aí a tontura, aí a queda. Por isso que o idoso ele precisa tanto da manutenção noturna. Se ele é um idoso que ele tem a necessidade de levantar várias vezes à noite, pode pesquisar para você ver o índice de queda noturno. Exatamente porque ele levanta, não vasculariza o cérebro, ele sente a tontura e aí ele cai. Tá? Então, e isso já é resíduo, na verdade, é um resultado da desidratação. Caso não haja nenhum comprometimento renal, a indicação de ingesta hídrica de água, por exemplo, é 1 litro para cada 20 quilos. Sim, ok. Né? Caso não haja nenhum comprometimento renal. Então, quando esse paciente ele está em desidratação, qual é um sinal clássico de desidratação? Sede. Se você sentiu sede, significa que o seu nível de água já está abaixo do normal. O certo seria beber água mesmo antes de ter sede. Sem ter sede. Entenda que eu não preciso que o meu corpo pare, o meu carro não precisa parar para eu entender que eu tenho que colocar gasolina, né? Então, o meu organismo não precisa parar para eu entender que eu preciso tomar água. Eu preciso ter o hábito de tomar água sem sede.
É realmente criar um método de tomar uma quantidade de água X por dia. A cada 10 minutos, a cada meia hora, tomar 20 ml, dilui essa quantidade que você precisa no máximo de tempo que você conseguir, mas entender que eu não tenho... O idoso, por exemplo, Léo, ele tem muita dificuldade de tomar água. A maioria deles não querem. Então, você precisa estimular. Você precisa estar realmente dando água para eles o tempo inteiro, porque senão eles não tomam. Mas por que isso, né? Mas no caso, é o idoso com demência ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? Ele não precisa ter nenhum diagnóstico. Eu tô falando, inclusive, do idoso saudável, por exemplo, ou com diagnóstico que são os diagnósticos comuns, né? A hipertensão arterial, uma cardiopatia, o diabetes, ou sem presença de diagnóstico. A maioria dos idosos não tem o hábito de tomar água. Eles tomam quando sentem sede. Tá? E aí eles trazem quantos pacientes são diagnosticados com labirintite, quando na verdade é só desidratação. Caramba! Sim. Tem algum porquê? É falta de hábito? É porque não se educou quando era mais novo? Por que essa questão da água? Léo, o seu cérebro, hoje inclusive acabei de sair da visita de um paciente e ele tava tomando uma Brahma. Tomando a bramazinha dele lá, Ok. né, bonitinho, eu ainda brinquei com ele, eu falei, isso é parte do tratamento, se o médico proibiu, só muda de médico. Que dia que é hoje? Quarta-feira? Hoje é quarta-feira. Oh, meu Deus! Antes do almoço. E aí, eu brincando com ele, Abriu o apetite. isso, e aí a esposa dele falou assim, Lenita, ele sempre teve o hábito. Então, entenda, você construiu o seu relógio biológico, você tem o hábito de fazer o quê? Se você não tomava água, não é agora que você vai tomar. Você tem um hábito, o seu cérebro ele vai te cobrar aquilo que você adaptou ele a fazer. Isso é um hábito. Então, se você, esse idoso, ele não tinha um hábito, Léo, não é agora que ele vai desenvolver. E ele vai precisar de estímulo? Ele vai precisar de estímulo. Eu não tô falando pra você ser chato e ficar lá, não. Seu fulano, o senhor viu a reportagem de hoje? Nossa Senhora da bicicletinha, o senhor viu lá? Já empurra o copão pro cara. Ele não vai nem pensar. Ele vai pegar o copo e por reflexo neural ele vai tomar. Então, existem várias técnicas, né, Léo? E a gente fala muito sobre isso, né? Mas você precisa estar estimulando o tempo todo. Suco também? Suco também. Conta, mas a água ela tem um papel funcional, celular, que não vai ser substituído por suco. Água de coco é muito bom, né? Inclusive tem um pH muito parecido com o nosso pH sanguíneo. É bacana, mas um paciente, por exemplo, que ele tem diabetes, você não pode ficar o tempo todo ofertando água de coco. Um outro fator, além da desidratação, é a desnutrição. Leita, mas o meu pai, ele come muito bem. Ok, mas ele come muito bem o quê? O que ele come muito bem? Proteína? Carboidrato? Porque quando eu falo em um complexo que é o nosso organismo, eu não preciso só de proteína e carboidrato, né? E aí a gente vai voltar para o hábito. Se esse paciente não comia verdura, ele vai comer agora, Léo? Difícil demais. A menos que ele tenha uma demência e ele não saiba o que ele tá comendo, aí ok, você vai conseguir até mexer nessa alimentação. Mas se ele for orientado e consciente, ele come com os olhos primeiro. Ele vai olhar e falar assim, não como isso aqui não. Então, o que você precisa? Você precisa de uma avaliação nutricional para ver o que a gente pode fazer para melhorar o aporte nutricional desse paciente. Existem aí várias marcas no mercado que fazem que é o que a gente chama de suplementação. Esse idoso precisa de uma quantidade de nutrientes específica para o peso e altura e gasto energético dele. Tá? Senão, ele vai entrar em desnutrição. Acabei de sair de uma paciente aqui na Asa Sul em desnutrição, desidratação e queda. E demência. Ó que conjunto. Né? Que inclusive a família teve um filho teve resistência em institucionalizar, 2 filhas queriam, um não. E aí, né, no prazo que eles decidiram levar, cancelaram, ela teve 2 quedas. Meu Deus Ela do tá céu. com hematoma, Léo, que pega daqui aqui, ó. Ela podia ter ido a óbito, né? A pessoa que não tá podendo ver, meu Deus, Henriqueta. Helenita. Sim. Ela tá falando acima do supercílio, pessoal, até o queixo. Sim, ela tá com hematoma. Na lateral. Sim, daqui a aqui. É uma paciente que ela está emagrecida, desidratada, com infecção urinária, 5 fatores de confusão mental. A demência, que a gente ainda não tem um diagnóstico fechado, mas ela tem um apontamento para demência que a gente não sabe qual é. Desidratação, desnutrição, e aí você vê, Léo, que uma coisa leva a outra. Né? A desnutrição, a desidratação, um abismo vai puxando o outro.
Entende? A gente volta lá naqueles pilares que a gente fala, alimentação, que é basal, né? Essa nutrição, um idoso, Léo, olha, até hoje eu desconheço. Todos os idosos precisam de acompanhamento nutricional. A intervenção de um nutricionista, ela é extremamente importante na terceira idade. Eita, nós. Eu só não queria perder um pedacinho da história dessa. É uma mulher? É uma mulher. Imagino que você tenha ido lá, eles resolveram, então, pela internação. Sim, eles decidiram já pela internação. Esse terceiro filho entendeu que realmente já não existe a condição de cuidar dela em casa. É um apartamento pequeno, na 400 e alguma coisa ali, então não tem elevador, a qualidade de vida, né? Infelizmente, eles não conseguem ofertar. Decidiram uma institucionalização. Mas nesse intervalo de 15 dias, Léo, ela sofreu 2 quedas. Nessas quedas, ela tá com esse hematoma, não chegou a ter nenhuma quebra. Não. Não quebrou nada Não. e tal. Ok. Por sorte, não houve nenhuma lesão. Não houve nenhuma lesão. Mas a queda, ela está associada, inclusive, a um quadro de infecção urinária. Caramba, olha aí de novo. Sim, que também traz confusão mental, que também pode gerar o desequilíbrio, né? E ela está fazendo bastante confusão mental, inclusive. E era uma paciente, válido lembrar, Léo, orientada e consciente com demência grau 1. Tá? Mas que fala que tem mobilidade preservada com auxílio de bengala, mas uma paciente moderadamente autônoma. Com risco, sim, mas com autonomia. Me fala um pouquinho aqui. Até principalmente agora, após essas 2 quedas, qual que é a postura dela em relação à internação? Ela tá consciente que existe essa conversa? Sim, ela tá consciente. Inclusive, por ela, Léo, ela já teria testado, né? Porque o paciente, quando ele é orientado e consciente, ele testa, né? Quando não são, como a gente falou outras vezes, não são todos os pacientes, na verdade, que falam, não quero ir. Não, tem paciente que ele entende que é o melhor para ele. Inclusive, tem havido uma maior procura muito significativa de pacientes orientados e conscientes por serviço de casa de repouso. Que bacana. Sim. Que bacana. Consciência, na mudança de consciência da sociedade. Então, ela tá aberta. Ela deve começar lá com vocês quando? Léo, tá agendada a admissão dela para amanhã. Tá, ok, você tem vaga. Sim. Graças a sim. Deus. Porque também tava correndo um risco aí, de repente, de perder a vaga. Sim, com certeza. Tá, uma pessoa dessa, quando chega lá pra você, vamos lá, a gente tá falando da questão da queda, algo tão sério. Em 2 semanas aconteceu 2 vezes, a gente já fica preocupado quando aconteça a terceira vez, seja algo mais grave. Nesse momento que ela vai lá pro lar docilar, nesse processo de recepção, o que acontece ali, Lenita? É feita uma avaliação, né, clínica geral dela, condição clínica atual, uma questão de avaliação multidisciplinar do diagnóstico, considerando a fase que ela está hoje e o que ela vem trazendo ali no apontamento de exames de imagem, exames de sangue, etc. Para a gente estudar o quadro clínico atual e ver qual vai ser a linha de intervenção. E aí a gente tem uma fase de adaptação, né, que é o cuidado one a one, a gente deixa um cuidador só com ela ali, nessa primeira fase, e vai acompanhando essa questão, porque ela está com infecção urinária, né, que é reincidente. Ela acabou de tratar e nós vamos passar uma sonda vesical para coletar a urina para investigar, mas a gente encontramos um bloqueio na via, então não conseguiu passar lá para ter que ser removida para o hospital. E aí estudar esse caso e traçar a linha terapêutica dela com médico, com enfermeiro, com fisioterapeuta. Por quê? Ela tem perda de peso, então a fisioterapia ela vai precisar ser moderada, porque existe um quadro energético. Nutrição, porque ela vai precisar de uma alimentação rica em proteína. Ela precisa ganhar 10 quilos. Meu Deus! Isso, ela teve uma perda bem considerável, então ela precisa recuperar esse peso que ela perdeu. Desidratação, então a gente vai fazer um trabalho a melhora do quadro da infecção, por exemplo, Léo, melhora a consciência, nível de consciência. Então ela responde melhor a gente. A gente consegue melhorar a parte de alimentação, de hidratação e outras interações, porque ela vai estar interagindo com outros idosos, né? Ela vai estar em outro ambiente. Então, assim, a resposta costuma ser, Léo, bem bacana. Pelos próximos 3 a 5 dias, no uso de antibiótico, ela já vai estar reagindo bem melhor. Olha que bacana. Muito bacana. Henriqueta, eu já ouvi casos, assim, das pessoas falarem assim, meu pai, por exemplo, morreu por conta da queda. Às vezes não é nem ou porque quebrou alguma coisa, ou no momento da que eu bateu a cabeça,
ou alguma coisa que aconteceu na queda que acabou agravando alguma situação que já existia. Uhum. Esse é o tipo de situação que chega até você, que você acaba tendo contato quando as pessoas te procuram em relação ao lar? Sim. Quando as pessoas elas procuram um lar, Léo, não é a primeira via de cuidado. A gente inclusive, já falamos sobre isso. É a última via de cuidado. Quando um familiar, um filho, uma filha, eles pensam na institucionalização, é porque ele já zerou todas as outras probabilidades. Ele já cuidou em casa, já chegou no limite do cuidado em casa. Ele já tentou de tudo e ele esgotou as possibilidades. Ele realmente não consegue mais cuidar. Aí ele pensa em um lar. Né? Aí ele leva para um lar, mas vem com um histórico. Nenhum paciente chega num lar, Léo, meu pai estava bem, estava na praia, decidimos institucionalizar. Não, não é assim que funciona. Tá? Até porque, Léo, vale fortalecer aqui a ideia de que não são todos os pacientes que têm perfil para ir para um lar. Ponto final. Anitta, já te procuraram e você disse não? Com certeza. É mesmo? Com certeza. Léo, é preciso uma análise do perfil desse paciente. Por exemplo, esse paciente não tem diagnóstico. Esse paciente não precisa do nosso cuidado. Mas o filho tem a intenção de institucionalizar? Não faz sentido, Léo. Esse paciente tem autonomia, ele tem uma vida, ele tem vontades, ele tem todas as condições clínicas preservadas. Por que eu vou levar ele para um lar? Anitta, mas eu acho que é o melhor lugar para ele. Ele é dono da vida dele, você não tem que achar nada. Você, como filho, tem que respeitar a vontade dele. Se um dia ele quiser ir, ou ele tiver uma doença que impossibilite, coloca a vida dele em risco, aí o lar é uma opção. Mas porque você quer, de jeito nenhum. Entende? Então, não são todos os pacientes que têm indicação para ir para um lar de idosos, de jeito nenhum. Semana passada, eu atendi uma família com esse perfil. Ele entra porque eu acho que é o melhor lugar. Eu falei assim, então eu acho que o seu pai manda na vida dele. Entende? É claro que com muita educação. Sim. Mas se esse paciente é dono da vida dele, uai, Léo, não faz sentido levar ele para um lar. Tá, faz todo sentido. E às vezes, uma pessoa, às vezes, com até mais de 80 anos, que é completamente dependente. O paciente da cerveja tem 92. Caramba! Lindo, maravilhoso, olhos azuis, alto, magro, trem mais maravilhoso do mundo. Quando você me conta essa história dessa moça, dessa senhora que caiu, você teve lá na casa dela, vocês fazem um trabalho ali de saúde mesmo. Você falou que chegou ao ponto de fazer uma coleta. Sim. É semelhante a um trabalho... O profissional de home care chega a fazer esse tipo de nem sei como é que é o nome que é dado para isso, mas ele faz, por exemplo, uma coleta para verificar se a pessoa, por exemplo, tem infecção urinária? Sim, esse cuidado, Léo, é um cuidado que ele é oferecido por home care, tá? Quando o paciente ele é cuidado em casa, a gente precisa pensar no seguinte, o que é o home care? Ele é um cuidado que ocorre em casa, né? Que ao invés de ir para um hospital, minimizando o risco, né? E contato com outras patologias e etc., você presta esse cuidado em casa. Então, por exemplo, hoje a gente tem vários laboratórios que colhem exame, por exemplo, vai até a residência para não precisar okay. levar esse paciente, remover esse paciente só para coletar um exame. Então, a gente faz isso também. A gente vai até a residência do paciente, faz curativo, faz hidratação. Por exemplo, o paciente está desidratado por causa de uma quimioterapia e nós não queremos remover para o hospital. O serviço de home care, ele faz isso, né? Você está falando da hidratação via soro? Isso, via soro, Okay. por exemplo. Ele faz a hidratação, etc. Tem a questão nutricional também, né? Nós temos, inclusive, uma equipe parceiraça de nutrólogos, que é o Hospital Agadia, Dr. Caputo, que é um parceiro incrível. A gente trabalha com ele, assim, ele é o melhor, na minha opinião, assim, o cara é fantástico, humano, e a equipe dele acompanha a nossa. Então, todos os nossos idosos, a gente permite essa parceria para que eles sejam nutridos de forma efetiva, né? E eles são especialistas em geriatria oncológica, que a gente sabe que existe uma complicação ali na intervenção quimioterápica, de apetite, de nutrição e etc. Então, é uma equipe fantástica, eu confio de olhos fechados, inclusive vai atender esses dois nossos pacientes, tudo pelo convênio, tá, Léo? Vale dizer que ninguém coloca nem a mão no bolso. Olha que bacana. Lenita, pra gente fechando aqui, a gente pode só pegar alguns pontos que você trouxe aqui, que, ao meu ver, são prevenções contra essa questão da queda nos idosos, né? Você falou, por exemplo, da questão da hidratação, não é isso? Nutrição. Nutrição. A gente vai voltar, mas vale a pena voltar aqui, não vale? Fala aí pra gente então, vai, filha. Com certeza. Então, nutrição, né? A hidratação, esse paciente precisa estar se alimentando do que ele precisa, né?
legumes, a salada, proteína, carboidrato, ele precisa estar nutrido, não só alimentado, nutrido, Vem tá? cá, só rapidinho, a questão da proteína, a gente sabe que começa a ficar mais desafiador para o Sim. idoso, Uhum. em parte pela questão dos dentes. Sim. Né? Ou perder alguns dentes, ou dentes mais fragilizados Sim, mesmo. Né? Aí, às vezes, dói se a carne não for muito macia e tal. Normalmente, nessa parte de proteína, tem que ter uma suplementação? Léo, quando o idoso ele tem essa dificuldade por causa da perda de dentição, você muda a consistência da alimentação. Tá? É importante não mudar o gosto, né? Porque você já comia com os olhos, agora você já tá prejudicado essa imagem da comida. Então, o gosto é importante manter, inclusive bater separadinho para ele não ter perda de paladar. Ele já tende a perder, né? As células do sistema deglutitório também envelhecem, então elas também perdem funcionalidade. A nutrição, a hidratação, tá, Léo? Os exames de rotina. Um idoso, ele precisa de acompanhamento, ele precisa ser avaliado pelos médicos competentes para dizer se está tudo bem, Léo. Se precisa de alguma intervenção e etc. Então, prevenir é melhor que remediar. Né? Então, essa questão é muito importante. A questão do sono. Por quê? Porque lembra que a gente fala muito sobre a regulação hormonal, a produção de hormônios que acontece no sono? Se esse paciente ele não dorme direito, você tem uma intervenção na produção hormonal. Então, ele vai apresentar tontura durante o dia, risco de queda novamente. A demência, como nós falamos, é um marcador de demência à queda. Então, esse paciente começou a cair demais, de uma forma sem explicação, investiga. Tá? Investiga associado a outros fatores clínicos se isso não pode ser um apontamento para uma demência. Pegou aí, pessoal? Helenita, vamos colocar o pessoal para estar conectadinho contigo? Bora! @enf.helenita Guimarães. Em todas as vezes é isso mesmo. Repete aí, filha. @enf de enfermeira .Helenita Guimarães. Sem frescura, sem H, só o E mesmo. Helenita, querida, obrigado, viu? Cuide dos seus idosos, né, filha? Cuidem dos seus idosos. Se tá pesado demais, em alguns casos vai ser realmente muito pesado. Os melhores estão aqui, ó. Helenita Guimarães e toda a sua equipe ali do Lar Docilar. Tanto home care como o próprio lar. Exatamente. Você tem as duas opções e aí você escolhe direitinho, conversa com eles, vale muito a pena. Pessoal, vambora! Uma quarta-feira maravilhosa para você. Amanhã, 9h30, não. 11h30, estaremos aqui te esperando. Fique com Deus. Obrigado, Helenita! Até mais. Tchau, tchau, pessoal.